Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento pela página da USE, promovido e realizado pela USE Intermunicipal de Catanduva. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, a gente passar esses momentos juntos, iluminados, essas oportunidades que a gente tem de refletir os ensinamentos do nosso mestre através da doutrina espírita. Então, para a gente é uma grande alegria estar mais uma vez aqui nessa live. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa muito querida e admirada por todos nós, o Simão Pedro. Então, fiquem conosco, que eu tenho certeza que vai ser uma noite repleta de luz e de ensinamento para todos nós. Antes da gente começar, eu queria pedir para todos, né, quem puder e quem quiser também, para que compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo que vai ser exposto aqui, né? E também curtam a página da USE Intermunicipal de Catanduva para que mais eventos como esse cheguem com mais facilidade para todos vocês. Então, se puderem também, curtam a página da USE para ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tudo que está sendo organizado pela USE Intermunicipal. E a gente gostaria de agradecer demais a todos os trabalhadores da USE que trabalharam em prol desse evento online, para que tudo acontecesse da melhor forma. Em especial o nosso amigo Renan, que vai participar com a gente aqui hoje, né? Ali na parte técnica, vai fazer a prece inicial para a gente também. E também um abraço especial para Lilian Bernardes, minha querida irmã, né? Uma irmã de coração, ela que nunca mede esforços para que esses eventos aconteçam da melhor forma, ela que está sempre acolhendo todo mundo, embora seja um evento online, que cada um está ali no seu canto, ela faz de tudo para que todos sejam recebidos e acolhidos muito bem. Então, Lilian, muito obrigada por você nos inspirar com a sua vontade de trabalhar na seara do Cristo, tá? Um beijo especial para você. Bom, só comentando como vai funcionar hoje a dinâmica dessa live, o Simão fará para a gente uma palestra em torno de uns 45 minutos e a gente vai ter aí mais uns 15 minutinhos para fazer perguntas para ele. Sim, teremos essa oportunidade de fazer, de expor as nossas perguntas relacionadas ao tema, que o tema é o Sermão do Monte. E aí, depois, nesses 15 minutinhos, o Simão vai trazer para a gente aí as respostas. Então, curtam, comentem, compartilhem e façam as suas perguntas. Vamos aproveitar essa oportunidade. Sem mais delongas, vamos aproveitar aqui ao máximo o tempo que a gente tem. Eu quero chamar, antes de chamar o Simão, esse amigo querido que vai fazer a prece inicial para a gente. Ele que é trabalhador da USE, é também trabalhador da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, coordenador do Departamento de Mocidade da USE Intermunicipal de Catanduva, está aí agitando a galera, né, o movimento Jovem Espírita, também é expositor espírita. Eu acho que ele está querendo quitar os débitos dele nessa vida, gente. Vem para cá, Renan Carmona. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado pela poder participar aqui e por todos esses elogios que você fez para a minha pessoa. Não sou Imagina, merecedor, mas agradeço. é só um reconhecimento. Eu queria dizer que eu gostei muito da sua camiseta, tá? Adorei também. Esse aqui está sempre presente. Muito bom, seja bem-vindo, Renan. Obrigado. E agora sim, gente, vamos chamar o nosso querido convidado, essa pessoa que a gente tem uma admiração muito grande. Para a gente é uma honra estar recebendo ele aqui na página da USE de Catanduva. Ele que é expositor e escritor espírita, está colaborador da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais. É um grande divulgador da doutrina, né? A gente admira muito o trabalho dele. É com muita alegria que a gente recebe e chama para cá, para essa live, nosso querido amigo Simão Pedro. Seja muito bem-vindo, Simão. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Renan.
Obrigado pelo convite. Eu disse que a alegria é minha, né, de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. As palavras generosas que você, com as quais você se refere a mim, eu tributo a sua bondade, essa sua generosidade, e nem nada em termos de mérito, né? Mas é uma alegria, sim, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Simão, sabe que é muito bom a gente ter essa oportunidade de, nesse período, a gente poder fazer lives, né? De não poder estar próximos, né, presencialmente, mas a gente pode ter, né, esses momentos aqui através das lives. Mas tem um dos pontos que, além da gente não poder te abraçar, né, para te agradecer essa oportunidade, mas sinta-se abraçado, a gente não pôde encomendar aquele pãozinho de queijo, aquele doce de leite que só Minas tem. Sempre bem-vindo. Vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, né, Simão? É bom que aí eu vou aí pessoalmente para fazer a palestra e comer o pão de queijo, comer o doce de leite, né, um cafezinho. Cafezinho, né? É isso aí. Já fica o convite, então, para você estar com a gente aí presencialmente. Com alegria, com alegria. Então vamos lá. Renan, faz a prece inicial para a gente, então, por favor. Com certeza. Vamos então, fechando os nossos olhos, mentalizando a figura do mestre e amigo Jesus, lhe pedindo para que nessa noite possa, além de abençoar o nosso irmão que se dispôs a estar aqui, compartilhando os seus conhecimentos e ensinamentos conosco, mas que possa também, Jesus, abençoar a todos aqueles corações que estão nos assistindo nesse momento. Corações que buscam um alívio, que buscam conhecimento, um progresso para o seu espírito, um alívio para as suas dores, um entendimento para a sua situação, buscam renovar a sua fé, sua esperança. Por isso, Jesus, lhe rogamos que olhe por cada um desses corações. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste planeta que nos recebe e nos dá a oportunidade de evolução do nosso espírito progredir. Obrigado, Mestre Jesus, por mais uma noite, mais uma oportunidade para podermos beber da fonte do conhecimento. Abençoa esse nosso irmão, para que ele possa ser intuído e inspirado pela espiritualidade, para que possa levar o conhecimento necessário que nós precisamos ouvir. Que o Senhor, bom Deus, o Senhor Mestre Jesus e os bons espíritos possam estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Renan. E agora, com os ânimos mais calmos, a sintonia devidamente feita com a espiritualidade, é com você, Simão. Muito obrigada mais uma vez. E uma ótima iluminação para todos nós. Até mais. Até mais. Obrigado. Bom, então vamos conversar um pouco. A proposta que nos foi feita é conversar sobre o Sermão do Monte, capítulos 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus. E eu repito, é uma alegria poder estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Eu não chamaria de tema, mas o assunto, o Sermão do Monte. Um sermão que Kardec opta por colocar a sua estrutura no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós observarmos a estrutura dos 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 27 no sentido de capítulos de orientação, nós veremos que ele faz a estrutura do Sermão do Monte, justamente chamando a atenção para o aspecto moral dos elementos contidos nos evangelhos. Ele nos fala que essas matérias dos evangelhos são divididas em 4 partes, em 5 partes, melhor dizendo: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que se viram para o estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E ele diz que dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsia e que a última, a quinta, essa é inatacável. E é justamente ele dizendo que sobre essa parte, a moral, é que a obra versaria. Então, quando falamos no Sermão do Monte, nós estamos falando num compêndio de ensinamentos que poderíamos dizer que se resumia neles a doutrina que o Cristo nos trazia.
Em termos de resumo, o Sermão do Monte contém esses elementos todos para o entendimento da mensagem do Cristo. É por isso que talvez tenha dito Mohandas Gandhi que se perdêssemos os livros, os evangelhos e salvássemos o Sermão do Monte, nós teríamos o cristianismo salvo. Porque essa é a base cristã. O Sermão do Monte é a base de todo esse ensinamento. E o Sermão do Monte não são só as bem-aventuranças. O Sermão do Monte ele é dividido em 9 estruturas. Nós temos 9 estruturas trazidas no Evangelho de Mateus, como disse, capítulos 5, 6 e 7. O evangelista ele coloca de maneira tal que a exegese estabelece 9 estruturas para o Sermão do Monte. Começando pelas bem-aventuranças, porque é justamente nesse sentido que começa, por assim dizer, o Sermão do Monte. E é interessante observarmos a forma que o evangelista Mateus utiliza para apresentar esse Sermão do Monte. Ele diz, e Jesus, abrindo a boca, começou a falar, começou a dizer. Se nós observarmos essa estrutura, essa frase, e Jesus abrindo a boca começou a falar, nós diríamos, óbvio, para falar teria que abrir a boca, mas não é esse o sentido que ele está colocado. Quando ele diz abrir a boca, ele nos remete a uma frase de Jesus, quando Jesus dizia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio, está repleto. Então, a expressão do evangelista, abrindo a boca, começou a falar, começou a ensinar, significa que abrir a boca, abriu o coração. Da boca sairia o que o coração do Cristo estava repleto, estava cheio. E é por isso que o Sermão do Monte tem essa conotação de um sermão da amorosidade. O sermão que ele vai tratar dessas beatitudes, vai fazer referência, trazer ensinos exclusivamente para os discípulos, vai falar sobre a lei, vai falar sobre a prática da justiça, da esmola, da oração, vai falar da solicitude pela vida, vai falar dos juízos temerários, vai falar dos alertas, da prudência, vai falar-nos da regra de ouro e vai nos mostrar o princípio da autoridade de Jesus. 9 estruturas. São essas as estruturas que nós temos nesse belíssimo sermão, que é melhor apresentado pelo evangelista Mateus. Mateus ele traz de uma forma em que o sermão fica palatável, fica mais inteligível, mais fácil de se perceber. Então é nesse contexto de Jesus falar o que ele sentia, abrindo a boca, começou a ensinar, que nos chega esse cântico. Esse cântico que já nos mostra nas bem-aventuranças uma estrutura de virtudes. Jesus nada dizia de maneira aleatória. Jesus não falava palavras soltas ao vento. Tudo o que Jesus trazia era adredemente pensado, era intencionalmente pensado. Tudo que Jesus nos apresentava, ele tinha um porquê. E assim, observando, nós veremos que as bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte, elas também têm um porquê de ter recebido aquela ordem na fala de Jesus. Nós vamos observar que essas bem-aventuranças formam uma escala de virtudes. Uma escala de 7 virtudes. Da primeira à 7ª bem-aventurança, virtudes. E 8ª e nona bem-aventuranças, falando da perseverança ante as perseguições. Então nós temos ali como que uma escada em que cada bem-aventurança é um degrau. Como a nos dizer que não se ascende ao 2º degrau senão pisando o primeiro, ou ascendendo o primeiro degrau. Não se chega ao 5º senão galgando o primeiro, o 2º, o 3º, o 4º. Nos mostrando que uma virtude seguinte só é atingida se a virtude precedente já estiver desenvolvida. É essa estrutura que está nas bem-aventuranças. É isso que está ali. E Jesus começa essas bem-aventuranças apresentando-nos a primeira das virtudes como o quê? O primeiro degrau a ser galgado, o primeiro degrau
a ser ascendido. O primeiro degrau no qual deveremos nos posicionar. Como que, sem esse, outros nós não ascenderemos. E ele começa dizendo, como primeira virtude, a necessária, a fundamental, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Jesus elenca a humildade como elemento fundamental, como a base para quaisquer outras virtudes. A humildade. Como que a nos dizer que sem a humildade nenhuma outra virtude nós conseguiremos desenvolver. Por isso ele coloca como primeira virtude, como primeira necessidade na escala virtuosa. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E uma vez, tendo a humildade, ascendendo a esse primeiro degrau, ele nos traz a segunda virtude. O segundo degrau, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Em outras palavras, bem-aventurados os que se resignam. Bem-aventurados os resignados. Resignação. Só existe a resignação num coração que é humilde. Só um coração humilde olha a situação adversa e não culpa ninguém. Olha a situação adversa e não culpa Deus. Olha a situação adversa e diz para si, Deus é justo, Deus é bom. Se isso está acontecendo, causa tem. Se o sofrimento se nos chega, causa existe, porque Deus é bom. Porque se não tivermos a humildade, nós não daremos valor ao sofrimento. Nós não entenderemos a sua causa. Nós não entenderemos o meio de lidar, porque ficaremos revoltados. Um coração que não traz a humildade não lida com a adversidade, não se resigna, porque esse coração sempre dirá, oh Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Como quer dizer, por que o Senhor não faz isso com os outros? Sente-se vitimizado, sente-se injustiçado. Mas um coração humilde vai dizer, como nos disse Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas leis de Deus. Então, para que se tenha a resignação, para que se tenha a serenidade, é preciso primeiro a humildade. Um coração que é humilde, ele se resigna ante as dificuldades. E um coração humilde e resignado consegue ascender o terceiro degrau, consegue desenvolver a terceira virtude, a mansuetude e a paz. Diz-nos a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mansuetude e paz. Mansos e pacíficos. É interessante percebermos a lógica dessa escala, porque nessa terceira bem-aventurança temos bem-aventurados os pacíficos, e na sétima bem-aventurança temos bem-aventurados os pacificadores. Observemos que são duas bem-aventuranças interessantes e semelhantes, mas uma é o terceiro degrau, a outra é o sétimo. Bem-aventurados os pacíficos, terceiro degrau. Bem-aventurados os pacificadores, sétimo degrau. Como que a nos dizer, o pacificador só pacifica se ele tiver paz. Então, primeiro desenvolve a paz em si e depois a pacificação. O que é ser pacífico? O que é ser pacificador? Pacífico é não devolver o mal. Pacificador é devolver com o bem. O pacificador devolve o mal com o bem. O pacífico guarda e não devolve. A paz se conjuga e depois se leva. Por isso, pacífico, terceiro degrau. Pacificador, sétimo degrau, sétima escala. Um coração que é humilde, um coração que é resignado, ele desenvolve a mansuetude e cultiva a paz. Por isso é o terceiro. E uma vez humilde, resignado e pacífico, a quarta bem-aventurança. O quarto degrau. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Vejam, sede e fome de justiça. A justiça está no quarto degrau, quarta virtude. Como a nos dizer, só é justo um coração que é
humilde, resignado, pacífico. Porque sem a humildade, resignação e a mansuetude, nós talvez não sejamos justos, seremos justiceiros. E a quarta bem-aventurança não é justiceiro, é justo. E só é justo, só entende a justiça aquele que é humilde, resignado e pacífico. Porque senão ele será justiceiro, vingativo, devolverá pela vingança. E ali a quarta bem-aventurança fala-nos da justiça. Ser justo, como vemos na questão número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, como atributo da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. E para que sejamos justos, primeiro precisamos ser humildes, resignados, pacíficos. Aí sim ascendemos ao degrau da justiça, quarta bem-aventurança. E um coração humilde, resignado, pacífico, justo, ascende à quinta virtude, à quinta bem-aventurança, ao quinto degrau. Bem-aventurados os misericordiosos. Só um coração que traz a justiça, que traz a mansuetude, que traz a resignação, que traz a humildade, consegue ser misericordioso. Senão ele será tendencioso, ele será parcimonioso, ele será bonzinho, mas não misericordioso. E o que é a misericórdia? Compaixão. Compaixão. A virtude que Jesus nos mostra colocada na parábola do bom samaritano. Qual foi o sentimento que levou o samaritano a agir de maneira diferente daquele que trazia o conhecimento das leis, o levita, daquele que trazia o conhecimento do sagrado, o sacerdote? Qual foi o sentimento que fez com que o samaritano chegasse aos pés do caído? Diz o texto, e movido de íntima compaixão. Íntima compaixão. É a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, os compassivos, porque alcançarão misericórdia. Só é compassivo aquele coração que é justo, que é pacífico, que é resignado, que é humilde. E aí sim a misericórdia se faz. Aí sim o aspecto da compaixão se faz. E o coração, que é humilde, resignado, pacífico, justo e misericordioso, ascende ao sexto degrau. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É interessante essa bem-aventurança. Aquele coração misericordioso, justo, pacífico, resignado, humilde, desenvolve a pureza, que não é ingenuidade, a pureza. E a consequência dessa bem-aventurança, verão a Deus, verão a Deus. Como se vê Deus? Como se vê Deus? Lembram da prece de Cáritas? Lembram-se da prece de Cáritas? Como que ela se encerra? Na última parte da prece, fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Observemos, fazei de nossas almas um espelho. Quem são os espelhos? Nós. Nós somos os espelhos. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Qual imagem é refletida nesse espelho? A imagem do Criador, Deus. Vossa imagem. Então nós somos os espelhos que refletimos a imagem de Deus. Mas só um puro de coração enxerga Deus nas pessoas. Só um puro de coração olha para uma pessoa e enxerga a divindade que ela traz. Apesar dos seus defeitos, o puro de coração enxerga o potencial virtuoso. Vejam que interessante. Verão a Deus. Nos leva à questão número 11 do Livro dos Espíritos. O homem um dia verá Deus? E os Espíritos respondem, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Questão número 11 do Livro dos Espíritos. Nos leva à sexta bem-aventurança. Quando veremos Deus? Quando tivermos a humildade, a resignação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia. E aí veremos Deus expresso em todas as pessoas.
Aí veremos Deus no potencial bondoso que as pessoas têm, virtuoso que as pessoas têm e que precisa ser desenvolvido. Porque o que não tem pureza de coração vê os defeitos antes de ver a pessoa. Observemos o capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus fazendo uma alusão ao Salmo 82, perguntando àqueles que o ouviam: o salmista não disse, sois deuses? Por que não agis como tal? Vejam, essa frase, vós sois deuses, é um salmo, é o Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses, é o que o salmista escreve. Salmo 82, eu disse, vós sois deuses. E Jesus chama a atenção das pessoas para esse salmo, perguntando a elas, capítulo 10 do Evangelho de João, o salmista não disse, sois deuses? Como quer nos dizer, por que não enxergar nas pessoas esses potenciais virtuosos e tentar desenvolvê-los e fazer por desenvolvê-los, como Cristo nos fez? Eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. É esse o coração puro, que tenta soerguer, que tenta levantar o caído. Mas essa pureza é a sexta bem-aventurança. Temos que galgar 5 degraus de virtude antes de atingirmos essa sexta bem-aventurança. E aquele coração humilde, resignado, manso ou pacífico, justo, misericordioso e puro, atinge o 7º degrau. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador. Pacificar. Levar a paz, espargir a paz. E não somente cultivar a paz. Cultivar a paz é o 3º degrau. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas pacificar, serenar os ânimos, levar alento, é o 7º degrau. 6 virtudes outras precisam ser desenvolvidas. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos, ou quase sempre não conseguimos, espargir a paz. Porque sequer temos a paz. Não estamos nem no 3º degrau e queremos atitudes do 7º degrau. Então, comecemos a cultivar as virtudes pela humildade, tornando-nos humildes, não subservientes, não submissos, porque isso não é humildade. Subserviência, submissão não é humildade. Timidez não é humildade. Mas entender que não sabemos tudo e precisamos aprender. E o que sabemos, precisamos ensinar. O humilde sabe o quanto sabe e só vai até onde pode. Ele não fica aquém do que deve, não vai além do que pode. É o equilíbrio. A resignação para entender os desígnios da própria criação e para a resignação entender o elemento chamado reencarnação, provas, expiações, causas atuais, causas anteriores. A mansuetude é para entender que as leis de Deus estão corretas e que são aplicadas naturalmente. A justiça, para entender que todos somos semelhantes e temos direitos iguais, respeitando a cada pessoa. A misericórdia para que desenvolvamos essa compaixão, sentir a outra pessoa. A pureza, para que não julguemos pelos defeitos aparentes, mas para que coloquemo-nos no fundo da outra pessoa para buscar as suas virtudes. E a pacificação, para ter atitudes de paz. E depois as 2 outras bem-aventuranças de perseguição. A 8ª, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem calúnias contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Pois assim fizeram com os profetas que vos precederam.
Em outras palavras, para ser perseguido por causa do Cristo, tem que ser muito bom. Tem que atingir essa 7ª bem-aventurança para poder ter a perseguição. O que nos lembra uma história alusiva a Chico, dizendo que certa vez uma senhora procurou por ele e disse: Chico, eu descobri quem eu fui em uma das minhas encarnações. Eu descobri que eu fui uma das cristãs, lá do cristianismo primitivo, uma das cristãs que foram devoradas pelos leões nos circos máximos de Roma. E ela virou para Chico e disse: Chico, você deve saber quem você foi numa das suas encarnações. Ele disse: olha, saber eu não sei. Eu desconfio. Eu acho que eu fui a pulga do leão que te devorou. A pulga do leão que te devorou. Em outras palavras, mineiramente falando, abaixa o facho, desce daí. Para ser perseguido por causa do nome do Cristo, tem que ser bom. Tem que ter virtude. Nós somos perseguidos por causa das nossas próprias ações, perseguidos pelos nossos passados, pelos nossos atos, na lei de causa e efeito. Então percebamos que o Sermão do Monte já começa com essa estrutura, com essa beleza, com essa orientação, com essa aula educativa de desenvolvimento de virtudes. E eu imagino Jesus olhando aquelas pessoas todas e distribuindo e fazendo as divisões do sermão, olhando para os discípulos e dizendo a eles: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para que mais servirá? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, onde ilumina todos que estão na casa, dando recado aos discípulos, dizendo a eles que eles são o sal da terra. Sal, um elemento simbólico, um elemento que simboliza a temperança, o tempero. Uma quantidade pequena realça o sabor do alimento. O sal, ele não dá sabor. O sal, ele realça o sabor que o alimento tem. É como se Jesus dissesse aos seus discípulos: realcem as virtudes que as pessoas trazem. Com pequena quantidade de sal, nós realçamos o sabor de uma grande quantidade de alimentos. E Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Como que a dizer? Com uma pequena atitude, vocês poderão realçar a virtude, as virtudes que as pessoas trazem. O sal é conservante. Era utilizado naquela época do Cristo para conservar alimentos. É como se ele dissesse aos discípulos, ao usar, nesse caso sim, a metáfora: vós sois o sal da terra, e não a comparação, mas a metáfora: vós sois o sal da terra. Como a dizer, vocês devem conservar aquilo que é bom nas pessoas, dar longevidade, dar perspectiva de vida para essas pessoas. O aspecto conservante do sal. O sal era usado para manter a temperatura dos fornos. Os fornos, eles colocavam lenha e depois tiravam a lenha para colocar os alimentos. E as paredes dos fornos eram duplas. E entre uma e outra, o sal era colocado, porque ele mantinha o calor do forno. Como que Jesus a dizer a eles: vocês precisam manter o calor humano. O sal, na estrutura fisiológica humana, ele é o que transporta as proteínas. É como se ele dissesse: vós sois o sal da terra, vocês transportem as proteínas, vocês transportem as vitaminas para as pessoas. Vejam como Jesus foi profundo em usar somente o sal. Isso está lá, na estrutura do Sermão do Monte, direcionada aos discípulos, àqueles que iriam levar a mensagem do Cristo a outras pessoas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, dizendo: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus.
nessa estrutura, como que dizendo aos outros, espere um pouco, eu vou falar agora com esses apóstolos, com esses discípulos, porque eu preciso dar orientações a eles. E deu as orientações, numa forma metafórica. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso sim é metáfora. Porque as pessoas confundem metáfora com comparação. Vós sois como o sal da terra não é uma metáfora, é uma comparação. Mas dizer vós sois o sal da terra é um substitutivo, é a metáfora, é a figura de linguagem. Então vejam, ele foi direto numa figura de linguagem. Vós sois o, vós sois a. Estrutura do Sermão do Monte. Depois ele vai falar sobre a lei. Ele vai dizer às pessoas sobre a lei, mas não simplesmente sobre a lei, sobre a aplicabilidade da lei. É a outra estrutura do Sermão do Monte. Quando ele vai nos falar da lei, ele vai sempre dizer, ouviste o que foi dito. Como que a dizer, já está escrito, já está falado. Ele foi dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Como que a dizer que as pessoas não estavam entendendo o que era a lei. Então ele dizia, ouviste o que foi dito. Por exemplo, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz ele, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Assim não fazem os gentios? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Que daria, só essa frase, um tema para nós estudarmos. Analisando, decompondo cada uma das estruturas contidas nessa frase acerca da lei. Mas, para que nós possamos apenas entender um pouco, fiquemos apenas com a mudança que Jesus faz na lei. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele mantém o amarás o teu próximo e muda. Ele troca o aborrecerás o teu inimigo por amai os vossos inimigos. Mostrando-nos, então, o que é, de fato, o cumprimento verdadeiro da lei. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Nos fala acerca da esmola, nos fala acerca da justiça, nos fala acerca da oração, ensinando-nos a orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora teu Pai que está nos céus. Traz-nos o Pai Nosso, nesse conjunto do ensinar a orar. Tu, quando orares, ora assim e nos traz o Pai Nosso. Fala-nos da esmola. Tu, quando deres esmola, não faças como fazem os fariseus, que gostam de ser vistos pelos homens, dão suas esmolas nas praças, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a outra. Nos falando do aspecto introspectivo da solidariedade, da beneficência. Beneficência. Lá no Sermão do Monte, sobre a prática da justiça. Prática da justiça. Esmola, oração e jejum. Ele coloca ali as três estruturas. Nesse Sermão do Monte, ele nos fala da solicitude pela vida. Não andeis preocupados pelo que haveis de beber, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Falando-nos dessa solicitude pela vida, desse atabalhoamento que nós temos no dia a dia, desse corre-corre do dia a dia, concitando-nos a uma serenidade interior. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele não disse buscai unicamente o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Como que a dizer? O equilíbrio íntimo,
Porque disse ele, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Como quer nos dizer o equilíbrio íntimo, a consciência tranquila e depois as outras coisas. Vejam, está ali na estrutura do Sermão do Monte, solicitude pela vida. E nós muitas vezes não damos atenção a esse aspecto. Os juízos temerários. Quantos juízos temerários nós fazemos? Disse o Cristo, os olhos são a candeia da alma. Os olhos são a candeia da alma, a lanterna da alma. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, disse-nos o Cristo. O que ele estava nos dizendo? Que os olhos nada mais fazem do que refletir o que nós trazemos aqui dentro. E se os meus olhos são ferinos, é porque meu coração é ferino. Se os meus olhos fazem julgamentos, é porque eu os trago aqui dentro. Se uma pessoa me incomoda pelo orgulho, pela vaidade, mas me incomoda tanto que eu não consigo ficar perto dessa pessoa, é porque eu também sou orgulhoso, eu também sou vaidoso. E parafraseando a lei newtoniana, dois vaidosos, dois orgulhosos, não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Os olhos estão nos contando. O olho que eu olho para criticar é o valor que eu trago aqui dentro. É isso que Jesus está dizendo. Os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Juízos temerários. Ele nos fala de alertas, da prudência, falando de não servir a dois senhores, falando-nos dessas atitudes destemperadas que nós temos, da prudência, dando o exemplo daquele homem prudente que construiu sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, e abateram-se os ventos, as tempestades, e a casa não ruiu. E imprudente, aquele que construiu a casa sobre a areia, e vieram as chuvas e os ventos, e a casa caiu. Falando-nos da prudência, do equilíbrio, das conveniências. Está lá na estrutura do Sermão do Monte. E na 8ª estrutura do Sermão do Monte, ele nos traz a regra de ouro. Fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem eles a vós. Essa regra, ela foi dita antes de Jesus. Não dessa maneira ou dessa forma. Essa regra, chamada regra áurea, ela está lá no código de Hammurabi. Nesse código babilônico está escrito: não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem os outros a vós. Percebamos, não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem os outros a vós. E Jesus usou outra forma. O código de Hammurabi nos traz a forma negativa, não fazer o mal. E Jesus corrige essa frase dizendo: fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem os outros a vós. Para a estrutura anterior da regra áurea, bastava uma virtude negativa, não fazer o mal. E Jesus nos traz a virtude positiva, fazer o bem. Não nos contenta mais não fazer o mal, precisamos fazer o bem. Por isso ele diz: fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem eles a vós. E não na forma que vinha, não façais aos outros. Em outras palavras, não faça o mal. E Jesus vem trazer: faça o bem. Veja como ele muda a estrutura. E por fim, o evangelista Mateus percebe a autoridade de Jesus. Depois de retratar toda essa estrutura do Sermão do Monte, que é muito maior do que eu aqui coloquei, que tem mais coisas do que eu aqui coloquei, pela exiguidade do tempo e pela incapacidade minha também. Mas Mateus percebe. E percebe de tal maneira que ele encerra a estrutura do Sermão do Monte, escrevendo: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Vejam como Mateus percebeu. Como aquela estrutura de abrir a boca
e falar, ou seja, de colocar o coração para fora. A boca fala daquilo que o coração está repleto, de Jesus abrir a boca e colocar o seu coração. Cativou as pessoas, envolveu as pessoas, de tal maneira que o evangelista Mateus foi encerrar dizendo: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. E o que é a autoridade legítima? Nós temos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Que lá temos a verdadeira autoridade. A autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E Jesus tinha essa autoridade porque toda a sua autoridade derivava do exemplo que ele dava do bem. É essa estrutura que nós precisamos buscar ler, buscar aprender ao lermos, ao estudarmos o Sermão do Monte. Essa estrutura de amorosidade, de afetuosidade, de respeito humano, de aplicabilidade da lei de Deus, que se pudéssemos resumi-la ou resumi-las em uma só palavra, resumiríamos na palavra amor. Agradeço pela paciência de vocês em ouvir por esses 47 minutos, 45 minutos, e volto a palavra para a Thaís, né, para que a gente possa, caso tenha, seguir com as perguntas. Muito obrigada, Simão. Tivemos aqui muitos comentários, o pessoal de todo canto do Brasil aí, né, que está acompanhando aqui com a gente. O bom da gente fazer live é que dá oportunidade para pessoas de mais longe, né, poder acompanhar também. Então a gente tem aí o pessoal de vários estados acompanhando, tem, além daqui da nossa região, né, do estado de São Paulo, temos de Minas, temos de Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia. Tem muita gente aí acompanhando, então, nosso muito obrigada pela presença aí de todo mundo, pela interação também, alguns comentários muito carinhosos, né? Tem um comentário muito bacana, porque para a gente é sempre muito oportuno refletir sobre o Sermão do Monte. E a Tatiane colocou aqui para a gente, Simão, que as bem-aventuranças são um roteiro para a nossa evolução. Sem dúvida, sem dúvida. Um roteiro. Né? Temos ali as palavras do coração de Jesus, um roteiro, colocou perfeitamente. As bem-aventuranças são o nosso norte, o nosso roteiro. Vamos seguir uma por uma, que a gente chega lá na 7ª. Não sei quanto tempo, mas a gente chega. Porque dizem os Espíritos que todos nós evoluiremos. É a questão 116 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos permanecerão nos estados inferiores da evolução, eles dizem não, todos evoluirão. Então, um dia nós chegaremos a essa 7ª bem-aventurança. Mas é o nosso roteiro, assim. Muito bom, Simão. E é importante, né, a gente ter essa certeza que a gente vai chegar, e aí é que está a esperança, né? O Livro dos Espíritos termina ali com esperança e consolação, e não é por acaso, né, Simão? Então que a gente tenha aí essa certeza dentro da gente, e vamos que vamos. Temos mais perguntas? Renan, temos alguma coisa? Renan que está... Ah, legal. Tiago Castro, Simão, está dizendo assim, Simão, o autoconhecimento é pré-requisito para desenvolver os ensinos do Sermão do Monte? O autoconhecimento é uma necessidade para nós evoluirmos, conforme vemos na questão de número 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E é interessante a pergunta, que eu digo que é uma pergunta bem abrasileirada, porque quer saber o meio prático e eficaz. Em outras palavras, menor esforço com maior resultado. Né? O meio prático e eficaz. Então, os Espíritos disseram tranquilamente, há um meio simples, mineiramente falando, nada custoso, e é eficaz, dá resultado. Conhece-te a ti mesmo. E no Sermão do Monte, Jesus nos chamou a atenção quando ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele foi nos falar, se olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos as parábolas do reino.
E todas as parábolas do reino nos levam à interiorização. Todas elas têm como ideia a interiorização. E Jesus vai dizer depois: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. E se observarmos esse estar dentro de nós, com a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós veremos a perfeita ressonância. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, disseram os Espíritos. E se percebemos que quando Jesus nos chamou no Sermão do Monte para a oração, pediu que entrássemos no nosso quarto, na nossa consciência, no nosso quarto íntimo, ele também nos levou à ideia do autoconhecimento, da autorreflexão. Então, nós temos, sim, o autoconhecimento, essa viagem interior em busca de nós mesmos, um dos elementos necessários para o nosso processo evolutivo. Sensacional. Pergunta respondida, muito obrigada pela participação. Renan, temos mais alguma pergunta? Acredito que não. A Marlene Rosa, eu vou até fazer uso aqui de um comentário que a Marlene Rosa fez, Simão, que ela disse assim: Simão é tão completo que quase não restam perguntas para fazer. Já nos esclarece de pronto aí todas as nossas dúvidas dentro da sua explanação. Marlene Rosa, carinhosamente eu a chamo de doutora Marlene, é uma advogada aqui de Berlândia, uma amiga querida que eu guardo no coração, e é a minha professora de vida, professora de exemplificação, né? Professora até de gramática, porque várias vezes ela me corrige, eu termino uma palestra, ela vai lá educadamente e fala assim: "Não, você teve um deslize aqui, outro ali", e eu agradeço muito, porque ela vai me colocando nos trilhos. Professora até da advocacia, né? Que ela me ensinou muita coisa, não de maneira cognitiva, mas pelo carinho, pela seriedade. Então, eu a chamo carinhosamente de doutora Marlene, e esse doutor é pelo carinho mesmo que eu tenho por ela. E é uma pessoa de tamanho conhecimento que eu prefiro dizer que eu sou aluno dela, né, do que dizer que somos colegas de profissão. É uma pessoa excelente e, pelo comentário, você viu, muito educada, muito carinhosa e excessivamente carinhosa por achar uma coisa dessa que não é verdadeira. Muito obrigada, Marlene, pelo seu comentário, pela sua participação, por estar aqui com a gente. E que bom, né, Simão? A gente vai criando esses laços aí durante a nossa existência e se perduram, né? Por toda a nossa vida, né? Como espíritos que somos. Bom demais. Bom demais, né? Como diziam os mineiros. Trem bom. Temos aqui um trem bom demais da conta, é verdade. Temos aqui um outro comentário, caso você queira também colocar algo, que é da Sônia de César, ela que é de Ariranha, aqui de Ariranha, porque eu estou falando de Ariranha. Acho que você não conhece essa cidade, Ariranha. Eu conheço a região, eu morei em Guaiçara durante um tempo, na década de 80, né? Então eu morava em Guaiçara. Eu falo Guaiçara para quem mora perto, porque se eu falar para quem mora longe, não sabe quem é, que cidade é. Então eu falava Lins, porque ficava coladinho em Lins. Sim. Então eu passava sempre por essa região, né, para ir da minha cidade que eu nasci para lá. Então eu conheço algumas cidades nessa região aí, de Catanduva, Fernandópolis, Votuporanga, né, Santa Adélia, né, e aí vamos conhecendo essa região aí. Santa Adélia está a 6 quilômetros de Ariranha. Ariranha é uma metrópole de 8 mil habitantes, né? Eu chamo de megalópole, é como a minha cidade onde eu nasci. Né? Eles perguntam quantos habitantes tem, eu falo, depende, se eu estiver lá tem tanto, se eu não tiver tem menos. Mas muito aconchegante, né? São cidades assim bem gostosas de se viver. E a Sônia, ela fez um comentário, ela disse: não importa quanto demora para chegar, o importante é estarmos conscientes de que devemos evoluir. Obrigada, Isso, Sônia. Sônia, foi perfeita essa frase dela, muito bom, Sônia, muito bem colocado. Essa consciência de que somos seres perfectíveis. Nós não somos perfeitos, mas também não somos imperfeitos. Nós somos perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Então nós trazemos em nós o germe da evolução, o impulso da evolução. Trazemos em nós a perfectibilidade. Então Deus nos criou simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Não nos criou imperfeitos. Não nos criou perfeitos. Nos deu a perfectibilidade para que nós nos aperfeiçoemos. E ter consciência disso
permite-nos lidar com os nossos defeitos, lidar com os nossos erros, para que possamos, apesar deles, crescermos, buscarmos acertar. Então, é sim, correto isso que a Sônia coloca, e muito bem colocado. Muito bom, muito obrigada, Sônia. Um beijo para você. Renan, temos mais alguma pergunta? Temos mais uma pergunta do Fábio Davidson, acredito que se pronuncia assim. Boa noite, Uzi, Catanduva e Simão. Poderia falar na 8ª e na 9ª bem-aventurança, que alguns consideram como um alerta? Obrigada. Sim, é um alerta, é um alerta, é um alerta. Depois que Jesus trabalha todas as virtudes, ele nos traz, então, 2 bem-aventuranças, as últimas, 8ª e 9ª, justamente falando, alertando para as perseguições, como que dizendo aos discípulos, não aos apóstolos necessariamente, aos discípulos, todos, incluindo os apóstolos. Jesus tinha vários discípulos e 12 apóstolos escolhidos por ele, como que é dizer a eles que eles, desenvolvendo tudo isso, eles teriam dificuldades. Eles mexeriam em estruturas que já estavam, por assim dizer, arraigadas no pensamento das pessoas, na cultura das pessoas. Como que é mexer, mineiramente falando, em vespeiro, né, em caixa de marimbondo. Eles teriam dificuldades. Então ele faz, ao mesmo tempo, um alerta, mas um alerta com um bálsamo, com uma estrutura de carinho e uma estrutura de bom ânimo para eles. Porque ele diz na 8ª bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mostrando-nos a justiça e a justiça. A justiça com J maiúsculo dos céus e a justiça com J minúsculo dos homens. E mostrando a eles, porque deles é o reino dos céus. E a 9ª bem-aventurança, ele vai nos falar numa estrutura eminentemente hebraica. Essa 9ª bem-aventurança, ela tem um desenho eminentemente hebraico. Eu não posso dizer judaico, porque para aquela época, judeu era o habitante da Judéia. Não eram todos. Judeu é aquele que habitava a Judéia, como o Galileu, a Galileia, o Samaritano, a Samaria, e assim diversas outras que antigamente formaram as 12 tribos. Então, para aquela época, o termo judeu não seria aplicado a todos. Hebreu, sim, aplicado a todos. Todo judeu era hebreu, nem todo hebreu era judeu. Todo samaritano era hebreu, nem todo hebreu era samaritano, e assim seguia. Então, essa 9ª bem-aventurança, ela vai trazer uma estrutura claramente judaica. Ele vai dizer, o Cristo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e por causa do meu nome disserem calúnias contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Pois assim fizeram com os profetas que vos precederam. Ele nos leva à estrutura dos profetas, que é um dos pontos sagrados do ensino hebraico, agora vamos falar do judaísmo. A Torá, os profetas, o Talmud, a estrutura dos reis. Então, ali Jesus, nessa perseguição, vai dizer, tal qual aconteceu lá atrás, pela incompreensão, pela inaceitabilidade, eles também teriam perseguições. E seriam perseguidos por causa da justiça e seriam perseguidos por causa do nome do Cristo. E dizendo a ele, exultai-vos e alegrai-vos. Exultai-vos e alegrai-vos. Porque se assim fizeram com os profetas, também fariam com eles. E os profetas eram de renome pela moral. Então ele dizia, alegrai-vos como que vocês já atingiram um grau virtuoso, que conseguirão lidar com essas adversidades e serão vistos, porque estarão dando frutos. Como que, numa linguagem mais atual, de um jargão muito atual, atribuído a Khalil Gibran, embora não li isso dito por ele nos livros dele que eu li, pode ter em outros que eu ainda não li, dizia ele, somente as árvores que dão frutos é que são apedrejadas em busca de alimentos. Então, como que Jesus estava dizendo, vocês serão apedrejados porque estão dando frutos e verão em vocês alimentos. Então, essas são as 2 últimas bem-aventuranças, 8ª e 9ª. E são de fato alertas, mas não alertas do tipo, eu te avisei.
São alertas do tipo: exultai-vos. Acontecerá isso, mas vocês são mais do que isso. E depois à frente ele vai dizer: se assim fizeram com o noivo, quão mais não farão com os convidados, né? Ele se referindo a si mesmo, dessa ideia do noivo. Então, tem sim, muito bem colocado por ele, essa ideia dos alertas da 8ª e 9ª bem-aventuranças. Muito bom, Simão. São sempre muito ricos em detalhes, né? E é bacana como você vai costurando uma passagem aqui, um ensinamento ali, fazendo com que tudo faça sentido aí pra gente. Mas quem fez isso Muito foi bom. Jesus, ele que foi conectando as coisas. Eu estou só É, reproduzindo, eu sou... agradece Desculpe você estar compartilhando isso com a gente. desculpe a expressão jocosa, eu sou papagaio de pirata, né? Eu só estou reproduzindo. Quem fez foi ele, quem estruturou foi ele. Bom demais, bom demais. Temos mais perguntas? Vamos ver, temos. Temos a pergunta da Leandra Lima. E ela pergunta o seguinte, Simão: como sabemos se estamos resignados diante às dificuldades ou se estamos aceitando, e ela coloca entre aspas, as coisas impostas a nós? Manda um abraço. Outro abraço para ela. Leandra, muito bem colocada essa sua pergunta, muito bem apresentada. Porque nós temos que entender o que é resignação e o que é acomodação. Muitas vezes nós somos acomodados e não resignados. E a linha que separa esses dois pontos, ela pode ser um pouco tênue, um pouco fina, para separar um do outro. O que é a acomodação? É você não buscar nenhuma solução para situações adversas. É você se entregar abatidamente, sentindo-se vítima das circunstâncias. E aí diz: não adianta, não adianta. Uma frase típica do acomodado, desculpe mais uma vez a expressão jocosa, é um ditado popular. Para ficar mais bonito, tem um adágio popular, né, que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Isso é acomodação. Acomodação é aquilo que nos faz ficar lenientes. Resignação é aquilo que nos faz perceber que as situações adversas, como tiveram origem, também terão fim. E busca-se de maneira serena, triste que seja, mas serena, busca-se a saída, busca-se a solução. E enquanto não se tem a solução, tudo se faz sem ansiedade para buscar a solução. O resignado sabe aguardar para agir. O acomodado, ele não quer agir. O resignado quer agir, mas sabe que o momento não é propício. Não tem ainda as potencialidades. Então ele sabe aguardar, sabe esperar. Do esperançar, ter esperança. E o acomodado simplesmente há uma entrega. E a acomodação gera ansiedade. A acomodação gera dissabor. A acomodação gera um estado até mesmo de raiva, de ira, mas de inatividade. A resignação gera um estado de serenidade, um estado de esperança e um estado de aguardarei enquanto for necessário e trabalharei para sair quando possível. Essa é a ideia da resignação. É o que os espíritos chamam de consentimento do coração. Quando eles trabalham a obediência e a resignação no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo-nos que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. E a acomodação é a falta de vontade de agir. Bom, Simão. Fica então a proposta do Evangelho, né? Que sejamos resignados, então, né? Que a gente E possa obedientes, não percamos também a razão. vamos refletir sobre. Gente, já chegamos aqui no nosso horário. Talvez o Simão tenha até alguma outra coisa, né? Não queremos tomar todo o seu tempo. Eu te disse no início, eu estou em casa. Literalmente em Literalmente em casa. casa, né? Bom demais. Caso alguém tenha mais alguma pergunta também queiram colocar, a gente passa para o Simão depois.
e aí a gente faz com que a resposta chegue até vocês. Então, a gente gostaria aqui de agradecer imensamente todos os comentários. Foram muitos comentários te elogiando, Simão, agradecendo, tá, por essa Bondade das noite, por essa pessoas. Eu agradeço oportunidade. por esse carinho, imerecido. Não mereço esse carinho, mas agradeço de coração. E fica o convite para você voltar, mesmo que seja ou pela live, mas presencialmente também. Vai ser sempre muito bem-vindo aqui na nossa região. E fica o convite para que você esteja com a gente mais uma vez. Sendo possível, estarei sim, com alegria, com alegria. E Muito bom. agradeço a vocês pelo convite, a Lilian, que me fez o convite, né? A você, Uhum. que organizou todo esse processo para eu estar aqui. Então, Lília Bernardes, muito obrigado. A você, Thaís, muito obrigado. E aos que Lilian é nos ouviram, né? Deus lhes pague. Para a gente é uma honra. A Lilian é uma querida, né? Que mesmo sendo essa live, né, de cada um estar nesse canto, ela faz de tudo para que todo mundo seja muito bem acolhido. Ela humaniza, digamos assim, né, as lives. Ela aproxima todo mundo, mesmo que estejamos longe. Então, a Lilian realmente merece aí nosso abraço muito especial. Muito Um bom. Simão, abraço você para tem ela. mais alguma colocação, alguma consideração final que você queira fazer? Fica à vontade. Agradecer vocês, agradecer pela oportunidade, agradecer as pessoas que ficaram aí ouvindo, esses heróis da resistência, né, que resistiram, perseveraram, né, e agradecer mesmo por esse carinho não merecido. Falo isso com muita sinceridade. Eu não me sinto merecedor desse carinho que as pessoas têm para comigo. Agradeço muito por isso, agradeço pelas preces que fazem em meu favor, pelas vezes que escrevem, né? Estamos orando por você, Deus o abençoe. Para mim são frases que eu não consigo pagar, são valores atribuídos a mim que eu não os tenho, mas eu agradeço, agradeço mesmo e me sinto assim até um tanto constrangido, né, quando vejo esses comentários, porque sei bem o que eu carrego aqui dentro e o quanto eu luto com as coisas que eu tenho aqui para poder também vencer, né, as minhas dificuldades, os meus defeitos, os meus erros, que não são poucos, e agradeço essa bondade dessas pessoas. Por isso que eu uso sempre a nossa forma, eu diria mineira, né, sangotardense, lá da minha cidade natal, patrocinense dessa cidade que estou há mais de 30 anos, essa forma mineira de agradecer, Deus lhes pague, como que a dizer que o valor é tão grande que só Deus consegue retribuir, eu não conseguiria. Então, Deus lhes pague por essa oportunidade de estar aqui e pelo carinho de vocês. A Lilian tinha acabado de colocar esse comentário, Simão. Deus lhe pague. Ela é uma fã sua. Todos nós somos, né? Então, Outra para a gente bondosa. encerrar, Simão, eu vou chamar para cá nosso amigo Renan para participar aqui ao vivo. Agradecendo mais uma vez, Renan. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a Pela ajuda aí. oportunidade de trabalhar. Agradeço a atenção do Simão. Simão que eu conheci no encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, né, em Belo Horizonte. Eu Estamos aqui, estava ó. lá, Fraternidade Sem Fronteiras. eu estava lá na plateia, lá no estádio lá, e lembro que eu vi o seu bate-papo lá, o diálogo, e ainda mandei mensagem para a Thaís e para a Lilian, na ocasião, falei, olha, Simão aqui, ó, mandou muito bem no que ele falou. Gostei demais. Eu estava bem Estamos aqui. acompanhado, estava com o Arthur, com o Haroldo, né? Estava bem acompanhado. Só fera. Então, muito obrigada, gente. Então, para a gente encerrar, vou pedir para que o Simão encerre com uma prece final, mais uma vez agradecendo a todos. Não esqueçam de curtir a página da USE, tá? Para que fiquem aí atentos a todos os eventos que a gente tem a oportunidade de trazer aqui nessa página. Um beijo carinhoso a todos. E, Simão, por gentileza, encerra para a gente. Vamos encerrar, então, agradecendo a Ti, ó Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados. Sabemos o quão difícil é exercer esse nosso compromisso encarnatório. Por isso te pedimos, Senhor, abençoa-nos, sustenta-nos, fortalece-nos, inspira-nos em todos os nossos atos. Faça, Senhor, com que possamos sermos úteis a quaisquer pessoas que demandarem o nosso concurso. Coloca, Senhor, em nossas palavras o sentimento da bondade, do respeito,
e que sejamos solidários uns com os outros nesse processo pelo qual passamos, nesse momento pandêmico em que o mundo se encontra. Mas sabemos que em Ti, Senhor, temos a força, temos a luz e temos o amparo. Assim, Senhor, pedimos-te, fica conosco, guarda-nos junto a Ti em paz. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço, gente. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau.